Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. E hoje nós estamos no áudio final, o último áudio do livro. Antes de terminar, eu gostaria de falar para vocês que foi um dos livros que eu fiz com uma leveza impressionante, um livro maravilhoso, não houve nenhum atraso de áudio. Ele foi um livro que me ensinou muito e creio também que ensinou cada uma de vocês. Nós vamos começar nesse áudio, final, algumas questões sobre intercessão e oração que a Beni responde. Vamos lá? Perca-se nele. Todas as palavras deste livro convergem para uma coisa: tempo com Deus. Existe um lugar em todos nós que não pode ser preenchido por nada senão por Deus. É um lugar profundo onde estamos com o nosso Pai Celestial. Para chegarmos ali, precisamos nos aquietar e aprender a senti-lo e a conhecê-lo. Hoje à noite, quando deitar sua cabeça sob o travesseiro, permita que tudo relacionado ao seu dia desapareça e comece a pensar nele. Medite em seu coração sobre a bondade dele. Leia um versículo ou pegue uma palavra que o descreva e comece a conectar o teu espírito ao de Deus. Gaste tempo nisso. Pratique ficar quieto na presença dele. As palavras não são necessárias. Um dos significados da palavra Selá é para refletir. Reflita acerca das coisas de Deus. Enquanto pratica, rapidamente, você será envolvido pela presença de Deus e então começará a entender o mundo dele. Questões sobre oração e intercessão. Primeiro, a Bíblia não menciona o ofício de intercessor. De onde nós, os cristãos atuais, tiramos isso? Mesmo que a Bíblia não tenha um termo oficial para o intercessor, existem muitos exemplos bíblicos de tempos em que Deus buscou um intercessor. Isaías 59:16 diz: Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e sua justiça deu-lhe apoio. Depois, novamente, em Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Muitas pessoas, especialmente os profetas da Bíblia, traduziram o significado de intercessão para nós através de suas vidas, mesmo que não tenham utilizado esse termo. Um deles foi Moisés. Ele se posicionou diante de Deus em muitas ocasiões para pedir misericórdia em favor do povo de dura cerviz. Certa ocasião, Deus disse a Moisés que mudaria de ideia por causa dele. Ver Números 14:20. Deus procura aqueles que se posicionam na brecha por qualquer motivo que seja. Outra coisa demonstrada nesses versículos é que Deus realmente deseja que trabalhemos com Ele pelo seu reino. 2. Qual é a diferença entre oração e intercessão? Oração no Antigo Testamento é o mesmo que intercessão. Na grande maioria das vezes, no Novo Testamento, a palavra oração significa adorar, pleitear e solicitar. A definição da palavra intercessão no Novo Testamento é semelhante à oração. A palavra paga, traduzida como intercessão no Antigo Testamento, significa por violência, por força, encontrar-se, cair. Não existe uma diferença entre as duas palavras, exceto pela parte violenta, paga, da intercessão. Isso envolve uma característica muito mais intensa de oração. Creio que a intercessão é a ação de pleitear em favor de alguém, a tentativa de conciliar uma disputa ou uma oração a Deus. A um Deus ou um santo em favor de alguém ou de algo. Interceder é representar outra pessoa, especialmente aquela que está prestes a ser punida, diante de alguém em posição de autoridade. É apoiar alguém envolvido em uma disputa, uma tentativa de conciliar uma disputa entre outras pessoas. A intercessão envolve encontrar-se com Deus e alcançá-lo e tocá-lo para se obter o seu favor. 3. Todos nós somos chamados a orar e interceder? Sim, somos. Todos nós fomos chamados para ter um relacionamento com o nosso Pai. E por causa dele, orar deve ser algo automático para nós. Mas creio que uma pessoa pode ter o dom da intercessão. Isso seria um presente dado por Deus. Você pode dizer que tem esse dom se tudo o que deseja fazer é estar com Deus e caso se sinta chamado a orar por tudo aquilo que se vê ao seu redor. 4. Por que orar? Lembre-se, orar é conversar com Deus. Amo estar perto do meu marido. Temos um relacionamento maravilhoso. Passamos tempos juntos, conversamos e compartilhamos a nossa vida. Sinto que Deus está buscando pessoas que irão conversar com Ele e desfrutarão de sua companhia. Ele é o nosso Pai e deseja compartilhar o seu coração conosco. Enquanto Ele o faz, nós, em resposta, iremos orar. Trata-se de uma parceria. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,16.
A Bíblia de fato nos diz que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. 5. Quanto tempo se deve orar por determinado assunto? Com base em minha experiência, eu creio que Deus nos entrega comissionamentos para toda a vida. O meu chamado é orar pelos 5 unções ministeriais da igreja, a fim de que estejam operantes e funcionais. Mas também creio que Deus nos dá comissionamentos de oração para curtos prazos. Como sabemos que esse comissionamento acabou? Quando sentimos uma liberação desse mandato. Há momentos também em que um comissionamento ocorre por determinado tempo. Por exemplo, por muitos anos eu estive orando por uma região específica e até mesmo por um líder específico dessa região. Então tudo ficou suspenso por um ano. Certa manhã acordei e pensei, o que será que aquela pessoa está fazendo? O desejo de orar por aquela região e por aquela pessoa retornou. E comecei a orar novamente. Creio que a chave é ser sensível à voz do Espírito Santo, e então saberemos. 6. Como saber se estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Para ser sincera, há momentos em que vamos errar e a partir disso aprenderemos. Sempre devemos utilizar a Bíblia como guia. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito do homem conhece o homem, bem como o Espírito Santo. Ele conhece o Pai. Então, se buscamos o Espírito Santo, teremos maiores chances de que nossas orações estejam no rumo certo. Devemos ser cautelosos quanto à manipulação da oração. Abordei isso no capítulo 10. 7. Quando devemos nos esforçar em oração? Para mim, a oração de trabalho não é algo sobre o qual eu dedico ou decido. É a oração de trabalho que vem sobre mim. 8. E quanto a orar no Espírito? Como a oração em línguas se torna intercessão? Para o intercessor, as línguas desempenham um papel fundamental quando oramos. Passo muito tempo orando em línguas. Gosto de usar minha linguagem de oração como quando faço as minhas caminhadas. Quando caminho, começo a orar em línguas e posso sentir o meu espírito se engajando com o Espírito Santo. Enquanto oro continuamente, circunstâncias vêm à minha mente e eu começo a orar em línguas por elas. Pode se tornar fácil orar em línguas sem se engajar com o Espírito Santo. Pode ser algo que fazemos sem que haja nenhuma vida nisso. Mas engajar nossa linguagem espiritual torna nossas orações mais eficazes. Uma amiga me procurou para que eu orasse por ela. Quando comecei, senti que deveria orar em línguas ao seu ouvido. Quando comecei a fazê-lo, nós duas sentimos nossos espíritos engajados com as línguas. Ela pôde receber o que precisava para a situação que estava enfrentando. 9. Intercessões e decretos. O que é um decreto? Creio que existem duas formas de orar. Uma é pleiteando, fazendo um pedido. A outra é declarando que é algo que surge de um lugar de fé, de crença. E assim será feito. Creio que muitos intercessores são muito bons em peticionar, mas não sabem se mover para um lugar de fé, onde devem declarar as coisas como se já tivessem sido feitas. Há muitos anos eu senti que havia chegado o momento de começar a declarar e parar com as muitas petições em nossas orações. O nosso foco precisava mudar de uma postura de fazer pedidos diante de Deus para uma postura de fé e autoridade. De fato, senti que houve uma mudança em nosso nível de autoridade. Por termos pedido por tanto tempo, havia chegado o momento de começar a chamar as coisas à existência. Quando levamos uma equipe para orar, eu lhe digo, quero que façam uma declaração ou um decreto sobre essa região. É algo parecido com declarar uma palavra profética? Você está usando as suas palavras de declaração para gerar uma mudança. 10. Quais são as dicas para orar em grupo? Ao reunir um grupo, você terá tipos de orações diferentes. Alguns estarão tão preparados porque se aproximarão violentamente de Deus. Outros orarão em silêncio e outros até mesmo desejarão uma lista de temas pelos quais orar. Como líder, você precisa estabelecer algumas regras gerais. Por exemplo, quando orar por um assunto, certifique-se de que vai exaurir o assunto antes de mudar o tema. Em muitas reuniões, quando alguém começa a orar por algo e a próxima pessoa começa a orar pelo tema seguinte, aquele assunto anterior não foi esgotado. Pode haver algo a mais sobre o qual alguém queira orar. Certifique-se de que todos orem e complete a oração antes de mudar o tema. Diga às pessoas do grupo que elas precisam dar aos outros uma chance de orar e que uma ou duas pessoas não devem dominar o encontro de oração. Descobri que a melhor maneira de unir um povo em oração é primeiro fazê-los desfrutar da presença de Deus. Isso os leva ao coração do Pai. Depois disso, a oração será muito mais eficaz e recompensadora. Um apêndice. Uma grande dose de alegria. Alegria significa sentimento de felicidade ou prazer. Existem outras palavras associadas à palavra alegria. Felicidade, prazer, êxtase, gozo, divertimento. A palavra êxtase significa sentimento de prazer intenso.
A palavra alegria aparece 182 vezes na Bíblia. Eu separei vários versículos para que você leia. Sinto que é importante incluir esses versículos neste livro. Eles são lembretes da importância de que devemos ser um povo alegre, de sermos quem fomos criados para ser. Não apenas isso, mas também é importante que nós, como cristãos, representemos o nosso Pai Celestial aqui na terra. Ele é amoroso e alegre. Do céu, ele está rindo. A maioria dos versículos tem várias versões para você desfrutar. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e deste a alegria da tua presença. Salmo 21:6. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus e regozijem-se com grande alegria. Salmo 68:3. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 100:2. Contentamento é experimentar felicidade e prazer. Nos seguintes versículos, vemos que estar na presença de Deus nos traz contentamento. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. Outra versão. Vocês sairão com alegria, serão conduzidos com uma vida plena. Os montes, as colinas vão conduzir o desfile, transbordando com canções. As árvores da floresta vão se juntar ao cortejo, sem economizar aplausos. Isaías 55:12, na versão A Mensagem. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado a Senhor dos Exércitos. Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos Exércitos. Jeremias 15:16, na versão NVI. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3:17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias 3:17, na versão NVI. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Zacarias 8:19. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. João 15:11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11, na versão NVI. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João 17:13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João 17:3, na versão NVI. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52, na versão NVI. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encheste de júbilo. Atos 2:28. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Atos 15:3. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia ou por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Atos 15:3, na versão NVI. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Romanos 14:17. Oro a Deus de esperança vos enche de gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança e pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51:12. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmo 51:12, na versão NVI. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, e a tua mão direita delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16:11, na versão NVI. Disse-lhes mais:
Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8:10, na versão NVI. Louvor e majestade é diante dele, força e alegria no seu lugar. 1 Crônicas 16:27. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. 1 Crônicas 16:27, na versão NVI. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:21, na versão NVI. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2, na versão NVI. Glória a Deus, encerramos o livro hoje e encerramos da melhor maneira, ouvindo a palavra de Deus que traz vida. A todas as mulheres que ouviram, homens também que me procuraram falando que ouviram os áudios, todos os intercessores de todas as igrejas, que vocês sejam abençoados, equipados para serem tudo aquilo que Deus chamou para ser, e se preparem para o próximo livro que está chegando. Na próxima semana, áudios novos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.